Hoje então vamos ver o último nome da nossa série, Os Nomes de Deus. Então, chegamos aí a 14 nomes na nossa série. E hoje vamos ver o último. Isso não quer dizer que não tenham outros nomes que a gente pode encontrar na Palavra de Deus. Mas esses são aqueles que pessoas têm mais estudado e têm mais vistos dentro das Escrituras. Ezequiel capítulo 7, versículo 9. Esse é o texto aqui que apresenta esse último nome. Que diz assim, Ezequiel 7, 9. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. O nome que vamos ver hoje é Jeová Maqué. Jeová Maqué. M-A-K-K-E. Jeová Maqué. Vamos orar ao Senhor. Senhor, agradecemos por ter chegado até esse último dia de série sobre os nomes de Deus, último momento onde vamos tratar sobre os nomes, sobre o Teu nome. Agradecemos, Senhor, porque através desse Teu nome nós podemos aprender uma grande verdade que precisamos também colocar em vista em nossa vida. E Te louvamos, Deus, por esse nome. E Te pedimos que o Senhor nos dê a instrução necessária e trabalhe em nossos corações no que este nome vai falar para a Tua glória. No nome de Cristo. Amém. Este é o nome do nosso Deus, Jeová Maqué. Talvez de todos os nomes que a gente tem visto, esse é o nome que mais talvez pode causar uma certa estranheza. Porque Jeová Maqué significa o Senhor que fere. Né? Mas esse é o nome de Deus, o Senhor que fere. Mas o que seria ferir? Né? Vamos entender isso. Ninguém, né? A gente quer ouvir o Jeová Shalom, né? A gente quer ouvir um Jeová Rafá, um Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, vários outros nomes de Deus que a gente poderia mencionar. Mas Jeová Maqué, o Deus que fere, né? Parece estranho, né? Mas Jeová Maqué é um nome também muito abençoador em nossa vida. E se não fosse Jeová Maqué em nossa vida. Se não fosse Deus nos afligindo quando necessário, para nos transformar e nos moldar conforme aquilo que Ele quer. Em toda a Bíblia, este nome só vai aparecer uma vez, se referindo a Deus, como Jeová Maqué. E ela é a junção, como nós sabemos, de duas palavrinhas. A primeira é Jeová, que nós já praticamente boa parte do nosso estudo foi falando sobre este nome. E a palavra Maqué, que tem como raiz, né, ou esse verbo Maqué, tem como raiz uma outra palavra chamada Nakha. Essa palavra Nakha, ela vai aparecer 500 vezes no Antigo Testamento. 500 vezes. E ela tem como significado bater, afligir, ferir, atingir, açoitar, punir ou castigar. Assim, Jeová Maqué significa aquele que há de nos corrigir. Se a gente pudesse colocar numa linguagem mais, né? Aquele que há de nos corrigir. Aquele que há de nos ferir para a correção. Aquele que há de nos levar à aflição para que nos corrija a nossa conduta. Se a gente pudesse colocar isso num sentido mais profundo da palavra. Ou seja, assim como Jeová Tsidkenu em Jeremias e Jeová Shammah em Ezequiel, esse nome Jeová Maqué vai aparecer também nos profetas. E novamente, porque ele não vai aparecer lá no início, né? Não sei, Deus quis colocar ele aqui, mas a ideia é que é muito propício isso daqui, Deus ter se revelado com esse nome ao povo de Israel. Porque, lembra,
Jeová Tsidkenu, ele queria dizer ao povo, olha, vocês estão em pecado, vocês estão em rebelião, mas eu sou a justiça, lembrem disso. E Jeová chamar, olha, vocês estão achando que eu não estou mais presente no meio de vocês, realmente eu não estou, mas eu sou o Deus que está presente, então tomem cuidado. Mas quando ele fala Jeová Maqué, ele está querendo dizer o seguinte, olha, vocês estão pecando, mas eu sou o Deus que disciplina. Eu sou o Deus que corrige. Eu sou o Deus que não estou passivo e olhando isso tudo que vocês estão fazendo e achando que não vai ter nada. Mas eu sou o Deus que vou corrigir, que vou trazer e chamar a atenção. E aí, irmãos, esse nome vai aparecer exatamente no momento, como eu falei, da vida do povo em que eles estavam em rebeldia total, quase completa, a nação inteira. E até eu imagino, se você fosse um servo de Deus no tempo de Jerusalém, é como se talvez você fosse o único da sua rua que cresce no Deus verdadeiro. Porque a maioria do povo estava em profunda idolatria aos deuses dos amorreus, aos deuses dos cananeus, a Baal e todos os outros deuses. Então não tinha praticamente muita gente que adorava a Deus naquela época de Ezequiel, de Jeremias. É tanto que a punição não é uma punição pessoal, não é uma punição de pessoas, mas é uma punição de uma nação inteira que vai para um cativeiro. Porque exatamente eles estavam em rebelião contra Deus. Por isso esse nome foi dado nesse tempo, de intensa rebelião e idolatria do povo, da nação de Israel. Eles completamente trocaram o Senhor por outros deuses. E a glória do Senhor, como bem enfatizado no livro de Ezequiel, já não existia mais. E o que existia, ao invés da glória, era o furor de Deus, a ira de Deus sobre o povo. E você pode ver isso no contexto mais imediato ali de Ezequiel, capítulo 6, versículo de 9 a 10. Ezequiel 6, de 9 a 10, o Senhor vai dizer isso para eles. Então se lembrarão de mim. Aliás, versículos 1 a 5, depois a gente vai ver 6 a 10. 9 a 10. Mas 6 a 5 vai dizer o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu mesmo, trarei espada sobre vós, e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados, e os vossos altares quebrados, e os vossos altares de incenso arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos altares. Que belos versículos, né? Pelo contrário. Mas olha o que Deus iria fazer com o seu povo. Olha o que Deus iria fazer com os idólatras dentro do seu povo. Isso daqui não era glória de Deus. Isso daqui não era uma coisa boa, não era uma graça de Deus, mas era um juízo de Deus. E se você olhar lá agora para os versos 9 e 10, nós notamos o motivo por que Deus iria fazer isso com o povo. Os versículos 9 e 10 vai dizer o seguinte: então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiros. Ou seja, Deus iria deixar que alguns sobrevivessem àquilo tudo. E aí ele vai dizer o seguinte: pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Ou seja, qual era o motivo por que Deus iria fazer isso com eles? Que Deus iria jogar os próprios cadáveres na frente dos ídolos deles? Porque eles haviam deixado a Deus. Eles haviam se rebelado contra Deus e se prostituído com os ídolos. E Deus iria jogar os cadáveres na frente dos ídolos. Vai dizer, olha, cadê os ídolos de vocês?
Os ídolos que vocês seguem, cadê eles para defender vocês agora? Irmãos, parece assustador isso, né? É assustador, na verdade. Mas é assim que o Senhor faz. Para que todos reconheçam e saibam que Ele é o Senhor. Não é isso que diz o versículo 10? E saberão que eu sou o Senhor. Que a mim ninguém pode contra. Ou que a mim ninguém pode se rebelar e ficar impune. Ou que você não pode ter a mim e a outro Deus. Isso é justo diante de Deus. Não tem nada contra. Não é nada injusto aqui. Ele é Deus. Ele é o que dá a vida. Os ídolos não dão nada. Os ídolos não podem prometer nada. E o que eles prometem são falsidade. Mas Deus é o que dá a vida. E Ele pode requerer a sua vida. Ele pode requerer a minha vida. Como nós sabemos. Ou seja, o instrumento pelo qual Deus iria fazer esta lembrança na cabeça daqueles que iriam restar da nação era exatamente através de uma correção disciplinadora. Deus iria trazer o juízo como uma correção para a nação, para que eles se lembrassem de, olha, não se desviem de mim. Não se desviem de mim. Irmãos, geralmente, quando a gente é criança, né? E os pais, todos nós aqui temos pais e nós já passamos por isso. Alguns estão passando ainda, mas outros já passaram. Os pais eles têm que ensinar as crianças a como se comportar, a como estar dentro de uma sociedade. Né? Você não vai criando um filho que nem um lobo, né? Larga ele no mato e deixa ele comendo planta lá e... Né? Não. Mas você cria o seu filho com uma certa civilidade. Você quer que ele se comporte. Você quer que ele ande correto. Você quer que ele ande justo. Para que quando ele cresça, ele não vire um delinquente, um rebelde. Né? E tantas outras coisas que alguém pode virar e quando crescer, né? Crescer e se tornar do ponto de vista ruim. Mas isso não é feito quando a criança está grande. Isso é feito quando a criança está pequena, quando ela está ali no crescimento dela. E é exatamente isso com relação a nós e Deus. Os nossos pais, quando nós subimos talvez numa ponta de árvore dessas daqui, ficavam de lá de cima como? Aflitos, né? Menino, você pode cair e bater a cabeça. Não sobe no telhado não, menino. Né? Ou não corre assim não no meio da rua, pode vir um carro e pegar você. Não sei você, mas na minha casa, quando a minha mãe falava algo, e eu fazia, e ela falava de novo, e meu pai falava, e eu fazia, e ficava repetindo, né? Minha mãe falando, olha, cuidado, cuidado, olha para ali, olha para cá, olha, não faça isso. E eu fazia, o que eles faziam? Acontecia problema, é claro, controlado, né? Eles deixavam para ver até onde eu ia. Quando eu caía no chão e me ralava, ou batia a cabeça e começava a chorar, aí chorava e a dor estava lá, né? Aí era o que a minha mãe fazia, mas eu achei interessante esse método também. Eu apanhava. Eu já estava, mas eu já estou chorando, mas eu... Não, mas você vai levar também mais uma agora. Então eu chorava pela dor do meu pecado, mas eu chorava também pela disciplina do Deus que me orientou, quer dizer, da minha mãe que me orientou, e eu não atendi. Eram duas dores. A dor do pecado, mas a dor de que alguém te orientou e você não quis ouvir. Irmãos, é exatamente isso que Deus ia fazer com eles. Deus ia, olha, vocês já estão todos errados aí, já estão morrendo por si só aí com tanta guerra, fazendo aliança com vários deuses aí, com várias nações vizinhas aí, inimigas, que eu não pedi para poder fazer isso. E vocês estão fazendo, vocês já estão sofrendo, pois é, mas vocês vão sofrer mais. Essa é a disciplina de Deus. Né? É isso exatamente que o Senhor ia fazer. Se você olhar para os versos de Ezequiel 7, versículo 1 a 9. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor a Deus, acerca da terra de Israel. Haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos
não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim. Despertou-se contra ti, vem a tua sentença. Ó habitante da terra, vem o tempo. É chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os mortos. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti as tuas abominações. Os meus olhos, aí versículo 9, não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos, assim te castigarei. Ou a mesma palavra, né? Te punirei. E as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é o que firo. Jeová Maqué. E é por causa disso que o Senhor traz justiça, para aquele povo. Assim como os nossos pais, o Senhor nos lembra pela disciplina que o motivo por que caímos não foi por falta de avisos ou orientações, mas por ter ignorado seus conselhos e ordens. Todo pai ama o seu filho. Nenhum pai aqui odeia, o seu filho. E toda a punição do pai é exatamente isso, para mostrar ao filho: olha, meu filho, eu conheço mais do que você. Eu sei por que você não deve fazer isso daí. Então presta atenção para mim. E por causa disso, Deus traz aquela disciplina para o povo de Israel. E se você olhar os versos 24 a 27, ele vai dizer o que ele iria fazer. Ele iria trazer as piores nações para poder levar o povo cativeiro. E a pior nação naquela época era a Babilônia. Mas, irmãos, quando criança, ao passar por esse sofrimento da disciplina dos nossos pais, geralmente a gente se perguntava: mas será que meu pai me ama? É porque eu acabei de estar chorando porque eu caí no chão, mas ele vai me bater também? Por que ele está fazendo isso? Será que eles querem me ver mal? Será que eles querem me ver tristes? Será que eles não ligam porque eu caí para a minha dor? Sim, os nossos pais, assim como Deus, nos amam como filhos. Mas apesar de nos disciplinar, Ele estende o braço que feriu para consolar e derramar o seu amor, demonstrando ser um pai que executa a sua justiça dura, mas que também ama para o nosso bem. E o Senhor faz isso, irmãos. O motivo porque exatamente o Senhor faz isso para nós, assim como nossos pais nos punem, nos disciplinam, é porque Ele quer o nosso bem. Ele quer que a gente aprenda a andar direito. Ele quer que a gente não sofra a disciplina, ou melhor, o juízo que tem no mundo. Assim, irmãos, devemos lembrar que Deus também nunca termina a história sem uma boa promessa para o seu povo. Como eu falei, a mesma mão que estava ferindo o povo, o mesmo braço que iria ferir o povo, era o mesmo braço que iria consolar a nação de Israel. Abre lá agora em Ezequiel, capítulo 11, versículos 14 a 20. Ezequiel 11, versículos 14 e 20. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, homens do meu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto dize, assim diz o Senhor Deus: ainda que eu os lance para longe entre as nações, e ainda que eu os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário. Por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Dize ainda diz o Senhor: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações.
Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. É isso que Deus está visando com aquela correção. Quando eu falei, né? Deus nunca termina uma história sem uma promessa, sem uma boa promessa. Mas Ele vai terminar a história marcando essa promessa de que, olha, eu vou ferir vocês, mas eu vou restaurar vocês. Eu vou trazer vocês de volta. O coração duro que vocês têm, eu vou mudar o coração de vocês. Ele não vai ficar assim. A minha disciplina vai fazer com que esse coração mude e você volte para mim. Ou seja, nossos pais conhecem mais sobre a vida do que nós quando somos crianças. Eles já viveram experiências que nunca vivemos e já sabem de coisas que ainda quando crianças a gente não sabia. Sobre o que é lícito, o que é ilícito, o que é certo, o que é errado. Assim também é o nosso Deus, Jeová Maqué. Ele sabe o que é o certo. Ele sabe o que é o errado. Ele conhece tudo. E Ele quer nos dirigir para a vontade dEle, para aquilo que é correto diante dEle. E é por isso que Ele usa da disciplina. E é por isso que Ele nos aflige. É por isso que Ele toca muitas vezes em nossa carne, quando estamos por um caminho bem enveredado e não queremos sair dele, para que a gente possa reconhecer que Ele conhece tudo, que Ele sabe tudo, e que a gente só precisa depender dEle, olhar para Ele e continuar andando no caminho dEle. É isso que o Senhor queria fazer com o seu povo, porque note, qual era o alvo? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Esse era o problema do povo. O povo não queria andar nos estatutos de Deus, o povo queria andar conforme queriam. E Deus vai falar, olha, para eu ser o seu Deus assim, não tem como. Ou você anda nos meus caminhos, ou você não anda. Não tem uma dupla, não tem como eu viver com Deus no final de semana e andar com Baal de segunda a sábado. Não tem isso. Não tem como você adorar duas coisas. Não tem como você fazer duas coisas. Ou é mim ou não é. Assim, irmãos, Jeová Maqué nos lembra que o atributo da onisciência. Ele conhece tudo e nos orienta, até mesmo com a sua disciplina, para nos moldar como um professor, como um pai professor. E o pai e a mãe é exatamente isso, né? Quem são os primeiros professores da criança? O pai e a mãe. São eles que guiam o início da vida. Então era isso que Jeová Maqué queria fazer com o povo. Jeová Maqué tem um sentido de correção, disciplina, ou de ajustar algo que está fora do lugar. E o Senhor vai utilizar o instrumento da correção, da tribulação, melhor, para poder corrigir a vida do seu povo. As tribulações nos levam a refletir nossa insignificância e impotência diante de resolver problemas que nos afligem. É isso que as tribulações fazem. E Deus faz isso para que recorramos a Ele e aprendamos dEle e o que Ele quer de nós. A aflição é isso. Pare e pense aí, todas as vezes que você sofre e você não encontra saída para o seu sofrimento, você se desespera, porque você não quer ver daquele jeito. Mas quando Deus nos coloca nessa condição, né, de sofrimento nesse nível, como o povo de Israel que tinha que ir para o cativeiro, eles foram para o cativeiro e não podiam voltar de lá porque Deus não permitiu, tudo isso está no controle de Deus. E tudo isso vai fazer nos lembrar que dependemos de Deus, até mesmo no momento de tribulação, e ainda mais no momento de tribulação, porque ele usa a tribulação para isso. Se a correção fosse boa, suponhamos que você faz algo de errado e a sua mãe fala assim: ô meu filho, você fez algo de errado, toma aqui um pirulito. Teria sentido, irmão? Não tem sentido. Por isso que a correção é má, ou parece ser má. Por isso que a correção não é algo bom. Por isso que a correção não parece ter uma lógica boa para nós, para quem sofre, né? Mas é necessário.
Porque todo problema tem uma consequência. E essa consequência precisa ser vivida e experimentada para que aquele que infringiu a regra, o problema, né, que causou o problema, possa ser curado. Possa ver que quando você coloca o dedo na tomada, você toma choque. Ele precisa sentir o choque. E muitas vezes nós vamos ter que sentir o choque. Por isso que Deus nos corrige. Porque Ele quer que a gente sinta, né, um pouquinho daquele problema, para que a gente possa não mais voltar para ele. Diante disso, irmãos, queria apresentar para vocês algumas passagens bíblicas, não todas, porque realmente vai achar várias aqui, né? Mas que nos apontam a como Jeová Maqué age com a sua disciplina modeladora para com seus filhos, assim como ele iria fazer com o povo aqui em Ezequiel capítulo 7 e 9. E Jeová Maqué age nos corrigindo para tratar os pecados. Esse é o primeiro modo pelo qual Deus trabalha em nós, como Jeová Maqué, porque Ele quer tratar pecados em nós. Ele só pode lançar uma disciplina porque tem algo, né, primariamente, que está acontecendo e que Ele precisa corrigir. E Ele, Jeová Maqué, nos corrige para tratar os nossos pecados. Abre lá em Salmo 51. Salmo 51, como nós sabemos, é uma oração de Davi, uma oração de confissão dos pecados de Davi. E essa oração está repleta de ensinamentos, né? Talvez a gente não vai dar para poder abordar todos esses ensinamentos hoje. Mas eu quero mostrar alguns. Mas o alvo aqui da oração de Davi, né, é demonstrar qual foi o efeito que a disciplina de Deus aconteceu sobre Davi. O contexto de Salmo 51 está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Se você pode ler depois lá. Mas marque aí. Davi tinha pecado contra Deus. Pelo menos 3 pecados nítidos ali, mas bem graves. O primeiro pecado é o pecado do adultério. O pecado também da mentira e um assassinato. Só você dá para ver a gravidade da coisa, né? E ele estava vivendo normalmente. Apesar desses pecados, ele estava vivendo normalmente, achando que não iria ser pego. Que iria ficar tudo quieto. E praticamente ele passou quase um ano assim, porque como ele adulterou e teve uma gestação, um bebê, um filho, então pelo menos aí presume-se 9 meses, né, até aquilo ser gerado. Até quando Deus levanta Natã para poder confrontar. Mas note exatamente que Davi não pensava, não achava, até que Natã fosse lá, ele pensava que poderia esconder aquilo e ficar quieto. Então, quando Natã aparece e confronta Davi, és tu, né? Aí ele se vê sem chão. Deus me caçou, né? Pois é, Deus nos caça, né? A gente pode correr para um lado, correr para o outro, se esconder ali, se esconder aqui, achar que, olha, não vou ficar quieto, não vai ter problema se eu não... Deus caça você. Deus me caça. Deus caça todos nós. Então, depois desse confronto, Davi se arrepende profundamente, como vai dizer em 2 Samuel capítulo 12. Ele se rasga, fica em jejum e chora diante de Deus e adora a Deus. E é nesse momento, nesse tempo de aflição de Davi, da disciplina de Deus, em que Davi escreve esse salmo, que é uma confissão aberta a todos. De um homem que escondia pecados e vivia na hipocrisia, Davi, ao ser confrontado pela disciplina de Jeová Maqué, foi quebrantado. Esse é o alvo da disciplina de Deus aqui para Davi, foi quebrantamento. Em todo o Salmo 51, se você notar, e vamos olhar aqui, Davi vai citar 10 vezes o seu pecado. Quando Deus lança a sua disciplina, Ele quer que a gente saiba claramente o que a gente fez e que a gente confesse exatamente o que nós fizemos. Note aqui que Davi vai falar aqui no Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. A primeira vez. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 2 vezes. Lava-me, né, da minha iniquidade e ele vai falar depois, purifica-me do meu pecado. 3 vezes. Aí ele fala de novo, pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. 5 vezes.
E olha o que ele ia falar no 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. A gente poderia contar até com mais uma aqui também. De maneira que serás tido como justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. Ele está confessando que ele é pecador. E em pecado me concebeu a minha mãe. De novo, mais ainda. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei alvo como a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga as minhas iniquidades. Notamos aí, em 9 versículos, Davi falando em cada um deles: eu pequei, eu pequei, eu pequei. Meus pecados, minhas transgressões. A disciplina do Senhor nos leva a isso. Primeiro, a reconhecer que somos pecadores, porque Ele deseja que nós reconheçamos isso. Porque não tem como alguém ser corrigido do seu problema se ele não reconhece que tem um problema. Ele precisa reconhecer. E Deus fez essa disciplina para que Davi pudesse reconhecer. Mas também, Davi ele não só reconheceu isso. E dentre todas as coisas que ele estava pedindo a Deus aqui, por 9 vezes ele pede para que seu pecado fosse o quê? Apagado, limpo, purificado, e ele pudesse ser livre do seu pecado. Ou seja, Jeová Maqué o leva também à santidade, a buscar ser puro. A disciplina de Deus não nos leva somente para poder confessar pecados, mas nos leva para: Senhor, agora eu quero tratá-los. Eu não quero viver com eles. Eu quero colocar diante de Ti, mas quero que o Senhor os limpe, me purifica. Note o que ele vai falar no versículo 2. Lava-me. Lava-me do quê? Dos pecados. E depois ele vai falar: purifica-me. Depois ele vai continuar lá depois, dizendo, versículo 7, purifica-me com isso, lava-me. No versículo 9 ele vai falar: esconde o teu rosto e apaga as minhas transgressões. E aí no versículo 10 ele vai pedir: cria um coração puro, renova um espírito inabalável. E depois ele vai terminar, dizendo o propósito que ele queria com aquilo tudo, Não me repulses da tua presença, e por aí vai. Tudo aquilo que Davi estava passando levou a ele reconhecer isso. E a disciplina de Deus traz isso para a nossa vida. Mas, diante de tudo isso que nós estamos vendo, o que nos marca aqui diante daquilo que nós estamos falando desta mensagem, é o que Davi vai falar no versículo 8 do Salmo 51. Davi reconhecia que toda aquela situação que o afligia partia de Deus, claro, O profeta foi lá falar com ele. Mas ele reconhecia que aquela disciplina vinha de Deus. Porque note o que ele vai falar: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu esmagaste. Interessante, irmãos, que Davi vê aqui na disciplina de Deus um motivo para ele louvar. Um motivo para sair da boca dele júbilos e alegrias. Porque quando ele achava que estava no pecado e nada ia dar certo, Davi sorria. Davi vivia a vida normalmente, como qualquer um de nós pode viver. Mas não era uma alegria verdadeira. Não era uma alegria sincera. É tanto que ele vai pedir depois lá no 12 o quê? Restitui-me a alegria da tua salvação. O pecado estava no coração dele. O pecado estava doendo lá no coração dele. Mas porque ele não tratou, ele não vivia em plena alegria verdadeira. E ele vai falando assim: Senhor, olha, eu sei que o Senhor me moeu os meus ossos aqui. Mas, Senhor, desse moer dos ossos, faz com que eu renasça, com júbilos e alegrias. Que eu volte realmente a ter ânimo e vigor. Para que quando eu saia dessa disciplina, eu não saia acabado. Mas que eu saia em pé e fale assim: o Senhor me humilhou, mas para que eu pudesse voltar melhor para Ele. Davi queria isso. Note que depois, olha o que ele pede, no versículo 13. Então ensinarei aos transgressores. Ele está dizendo: Senhor, muito obrigado por essa disciplina. Porque eu sei que quando eu sair daqui, eu vou usar
o meu pecado, o que eu vivi, como meio de poder ensinar outros para não cair. Né? E ele vai dizer várias coisas. No versículo 17, finalizando, ele vai falar: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmãos, Deus precisa esmagar algumas vezes os nossos ossos para chegarmos a arrepender dos nossos pecados ocultos e tratá-los, bem como para buscar por santidade diária. E um dos objetos de correção de Jeová Maqué, para que sejamos santos como Ele é exatamente a aflição. 1 Pedro 1, 14 e 6 vai dizer o seguinte: como filhos obedientes, ou da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus está visando isso em nós. A alegria que é baseada na santidade. A alegria que é baseada na pureza de nosso coração. Mas Jeová Maqué não só nos corrige para tratar pecados, né? Mas Ele nos corrige para aperfeiçoamento. E aí vamos para um outro personagem. Vamos sair de Davi para Jó. Abre lá em Jó. No livro de Jó, a gente pode ver uma outra história, né, do seu próprio personagem Jó, do qual nos remete a essa disciplina de Deus. E conhecendo a vida de Jó, se você abre lá para Jó capítulo 1, você vai ver que aparentemente ele não tinha pecados escondidos. Jó não tinha nada que aparentemente pudesse trazer uma correção de Deus na vida dele. Mas no versículo 1, né, nós olhamos que começa assim o livro de Jó, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aí vai dizer o que ele era: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 4 características, e nenhuma das características eram ruins. Aparentemente, Jó precisava de correção? Jó precisava de disciplina? Não. Do ponto de vista humano, podemos pensar que Jó não merecia qualquer disciplina de Deus, do Senhor, por ser um homem justo. Mas Deus, assim, diante do seu diálogo com Satanás, né, claro, como a gente sabe da história, permite que Jó seja provado nas tribulações mais terríveis. Mais terríveis. Jó vai perder o quê? Bens. Jó vai perder seus filhos. Jó vai perder ao mesmo tempo a sua saúde. E Jó vai também perder algo, né, que não é mencionado, mas o respeito da sua própria esposa. Aquela companheira, né, do lado, depois que viu tudo acontecer aquilo, tinha que ter pelo menos alguém do lado de Jó, falando assim: Jó, eu estou aqui do seu lado, estou sofrendo junto com você. Mas a mulher fala assim: ó, Jó, faz o seguinte, ó, abomina o teu Deus e morre. Que amor, né? Que amor de mulher. Né? Mas qual é a resposta de Jó? Capítulo 2, versículo 10. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Jó, até mesmo nessa situação onde você fala assim: não, agora sim você vai blasfemar de Deus. Agora você tem todo o direito, né? As pessoas falam. Se Deus Jó reconhecia que aquela situação era fruto de uma intervenção direta de Deus, com algum propósito. Ele não viu a discussão de Satanás e Deus no céu. Mas ele, ao olhar aquilo tudo, ele falou assim: olha, isso tem o dedo de Deus. Por isso que eu sei que ele me dá o bem, mas ele tem o direito, né, de me dar o mal. Irmãos, precisamos compreender que Deus não tem a obrigação de dizer o que está fazendo ao nos levar para uma tribulação. Às vezes a gente quer entender, né? Mas Deus não tem direito. Aliás, a obrigação de dizer o que Ele está fazendo. Ele não responde a nós sobre o que Ele faz. Ele apenas executa a sua vontade. E esse era o caso de Jó. Jó nem entendeu que tinha... No final do livro de Jó, Jó nem sabe que Satanás falou com Deus no céu. Se você percebeu. Deus não revela isso aí. Notemos que todos os diálogos, então, do capítulo de Jó, os capítulos seguintes,
dos amigos de Jó foram para tentar entender o porquê Jó estava sofrendo. Se você notar todos os capítulos ali, ele está tentando entender, ó Jó, talvez não foi porque você fez aquilo, Jó, talvez não foi porque... E Jó, não, porque eu sempre andava assim, então andava correto. E o livro de Jó mostra como é que funciona a mente de Deus e como é que funciona a mente do homem. A mente do homem sempre tem que ter um mérito e um demérito. Sempre tem que ter uma causa. Eu fiz isso, mereço aquilo. Eu fiz aquilo outro, mereço aquilo outro. Era esse o pensamento de Jó e dos seus amigos. Né? Mas, irmãos, se podemos tirar um ensino valioso do livro de Jó, está no capítulo 5, versículo 17 e 18. Talvez esse é o versículo mais, assim, do livro de Jó, que resume. Eles nem precisavam gastar 42 capítulos mais adiante. Só isso daqui já está bom. Jó 5, 17 a 18. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Esse era o resumo de Jó. Deus não permitiu que Satanás fizesse aquilo com Jó? Ele não fez a ferida? Não foi ele que fez a ferida? Olha, vai lá, faz a ferida nele, que eu te permiti, Satanás. E ele mesmo iria parar. Eles acertaram aqui, né? Mas ainda continuaram a falar. Mas, irmãos, é isso. Note que o versículo não diz que precisamos pedir a Deus para sair da tribulação quando acontece. Embora que isso não seja errado, tá? Você pode pedir a Deus isso. Mas note que esse versículo não está falando sobre isso. Nem tampouco esse versículo diz para você se debruçar sobre a dor e o sofrimento. Mas note que o versículo fala o quê? Não despreze a disciplina. O versículo não está dizendo assim, olha, busque entender por que você está sofrendo. Né? Embora que a gente vai querer fazer isso. Mas o versículo fala, busque entender. Aliás, não despreze a sabedoria de Deus. Aproveite para entender o que Deus quer que você faça. Não entender por que Deus fez. Mas busque entender o que o Senhor quer que eu faça diante dessa disciplina. Era o que ele está falando, não despreze a disciplina do Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, não importa a ferida, porque ele a fez e ele tem poder para retirar. O que importa é o moldar de Deus quando ele nos leva ao sofrer. É isso que nos importa, irmãos. É isso que Deus queria ensinar a Jó. E note que o versículo começa com algo contraditório. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Olha, como assim? Como assim eu posso ser bem-aventurado se eu estou sofrendo? Como assim que eu posso ser bem-aventurado se tem acontecido algo ruim comigo? Irmãos, sabe por quê? Porque a disciplina de Deus só é dada a filhos. Deus não disciplina bastardos. Hebreus 12, versículo 5 a 11. Abre lá, Hebreus 12, 5 a 11. Hebreus 12, 5 a 11 vai dizer o seguinte: E estáis esquecidos da exaltação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado ou disciplinado. Porque o Senhor maqué, né? O Senhor corrige, né? O Senhor corrige, Jeová maqué, aquele que ama e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, versículo 8, se estáis sem correção, de todos se tem tornados participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para aperfeiçoamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza
Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados frutos de justiça. É por isso que Deus disciplina o filho. Por isso que você é bem-aventurado quando Deus te disciplina. É porque se você não fosse disciplinado, você não era filho dele. Você não é filho dele. Por isso que quando, irmãos, isso aqui é um fato. Por isso que quando muitas vezes a gente vê pessoas que estavam no meio da igreja, falo isso, né, por ter conhecidos meus, que estavam no meio da igreja, eles se desviam e nunca mais voltam para a igreja e não são disciplinados por Deus, é porque eles não são filhos ainda, são bastardos. São bastardos. Mas todo filho de Deus, mesmo que está lá fora, Deus vai caçar. Deus vai trazer. Ele não vai deixar aquilo daquela maneira. E qual foi o desfecho de Jó? Jó 42. Vamos fechar a história de Jó, né? Vamos entender o que Jó vai falar no final, quando Deus se apresenta a Jó. Quando Deus se apresenta a Jó, aí Jó vai responder isso para Deus, né? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, se o Senhor quis me disciplinar, se estava no plano dele me disciplinar, para me corrigir, para me aperfeiçoar, eu não posso frustrar isso. O que eu posso fazer é o quê? É aprender sobre quem é esse Deus no meio da minha tribulação. É o que Jó vai falar nos versículos seguintes. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó falou o seguinte: olha, de todo esse sofrimento que eu tive, Senhor, eu não tive rancor porque o Senhor tirou os bens da minha vida, tirou os meus filhos, tirou a minha saúde. Eu não tenho rancor por isso, não tenho nenhum rancor, nenhuma ira por isso, Senhor. Mas pelo contrário, eu tenho alegria, porque nesse tempo em que eu estava atribulado, eu conheci quem era mais o Senhor. Eu entendi quem era o Senhor. Eu entendi que o Senhor pode manter alguém, um morto-vivo em pé, ainda com vida, porque é o Senhor que mantém. Que nem a doença pode matar-me, se o Senhor não determinar e falar, é agora. Eu te conhecia só de ouvir, eu ouvia as tuas histórias, ouvia o que me contaram, mas agora eu senti na minha pele, no meu coração, a tua disciplina que me fez entender quem é o Senhor. Alguns sugerem que Deus trabalhou a justiça própria na vida de Jó, mas eu creio que na verdade, embora haja essa discussão, Deus ele vai corrigir qualquer um, independente se tem motivos aparentes ou não. Mas Deus pode nos colocar numa tribulação somente para ser um testemunho vivo do poder dele. Deus pode nos colocar numa tribulação somente para que a glória dele seja manifestada às pessoas à volta, e para que todos vejam o poder dele sobre a vida de um moribundo até, como Jó. Deus pode fazer isso. Ele não está errado nisso. E a nossa resposta não é por que, Senhor, mas é para que, Senhor. Para que o Senhor quer fazer isso, Senhor? Qual o ensinamento? Não por que isso me aconteceu. E por último, Jeová Maqué nos corrige, como já falei, né, para nos levar a conhecê-lo profundamente. Outro livro que nos chama a atenção é o livro de Oséias, e já estamos finalizando com esse livro. Oséias. Abre lá para Oséias. Oséias nos lembra a respeito de Jeová Maqué, porque neste período também, semelhante ao livro de Ezequiel, a vida do povo de Deus estava em descontrole, em desordem. E o tema do livro de Oséias é o amor leal do Senhor pelo povo da sua aliança.
Então Deus estava, mesmo em infidelidade daquele povo, Deus estava dizendo àquele povo, olha, eu ainda amo vocês. Vocês podem me trair, né? Ele vai até usar a ilustração de um casamento, né? De infidelidade dentro de um casamento. Mas ele vai usar como no sentido assim de dizer, olha, ainda que você me traia, meu povo, mas eu vou continuar te amando. Né? Eu vou continuar com a minha aliança, apesar da sua idolatria. E nós compreendemos, né, que Israel estava buscando alianças com outras nações, né? Esse é o motivo porque Deus fala sobre isso. E estavam confiando em acordos e em pactos que poderiam livrá-los das suas guerras. E tudo isso que Israel estava fazendo era exatamente por conta de algo que está escrito lá em Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, versículo 6 é o versículo talvez mais conhecido, né? Ou um dos mais conhecidos de Oséias, esse e o 5, e o 6, 1 a 3. Mas Oséias 4,6 vai dizer o seguinte, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Esse era o motivo por que o povo estava sendo destruído, por falta de conhecimento, de conhecer, de saber quem é este Deus. A falta de conhecimento não era porque Deus não havia dado conselhos, preceitos ou orientações, mas porque eles estavam rejeitando. No versículo 6 vai falar exatamente isso. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Não porque eu não orientei, mas porque você rejeitou. Porque você foi um filho rebelde. Porque ao invés de você me ouvir, ao invés, quando eu falei, olha, não toca na tomada, você não ouviu a minha orientação, você foi lá e tocou. Então por isso que vocês estão sofrendo. Por isso que eles estão perecendo. Porque vocês não estão atendendo a minha voz. E aí, Jeová Maqué vai nos chamar essa correção e vai revelar aquela profecia ao povo, né, que é mais conhecida, que está lá no capítulo 5, a partir do versículo 15, que vai dizer assim, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornaremos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Ou seja, Jeová Maqué, que queria ensinar aquele povo a lição de que se eles atendessem à voz dele, se eles, no momento da aflição, se voltassem para Deus, Deus haveria de revelar a eles, né, de se expor a Ele, o conhecimento para que eles pudessem ser preenchidos dele e assim serem completamente preenchidos daquilo que eles deveriam ter. Aqui, né, no versículo 2, você pode ler aí, depois de 2 dias nos revigorará e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Ou seja, Deus iria levá-los à disciplina, e aqui é no momento antes do exílio, né, antes da Babilônia. Deus iria levar aquele povo para o exílio, mas aquele povo, ao longo de um tempo, né, ele fala 2 dias, aqui não está falando de dias mesmo, mas aqui é um paralelismo judaico, né, como em Provérbios 6:12 ou 6:16, que quando Deus fala assim, 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª ele, né, odeia. Né? Então seria semelhante ao que Deus iria fazer aqui com o seu povo. Para que eles pudessem conhecer a Deus, eles precisariam passar pelo sofrimento. E aí o resultado final seria o versículo 3, que o povo todo iria dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva é certa a sua vinda, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia. O foco de Moisés aqui em mostrar a disciplina do Senhor ao povo estava ligado ao povo buscá-lo
para que fossem saciados por Deus. Então Deus sabia que o problema era porque o povo rejeitou o conhecimento. E esse povo teria que ser corrigido para que eles pudessem novamente ser preenchidos desse conhecimento. E ele cita aqui a chuva serôndia. Essa chuva era uma chuva que acontecia na primavera. E essa chuva era a chuva que era chamada, que dava o crescimento das folhas da planta para dar fruto. E esse era o alvo do Senhor. As plantas dependiam dessa chuva para dar os seus frutos. Do mesmo modo, a disciplina que Deus iria trazer para o seu povo levaria a esse povo retornar para Ele, para que eles pudessem ser dependentes de Deus e assim ser preenchidos de Deus. E assim eles poderiam frutificar. Por isso que Oséias 5:6, a continuação ali, se a gente pudesse ler, mas o versículo 6 de Oséias, capítulo 6, né? Oséias 6:6, vai dizer assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, Deus não quer, irmãos, que a gente viva adorando a Ele ou servindo a Ele de qualquer maneira. E quando Ele perceber que nós estamos rejeitando o conhecimento dEle e buscando aqui o nosso próprio conhecimento, nossas próprias vontades e nossas próprias razões, Ele vai nos levar a uma disciplina, assim como fez com Israel, para que a gente se volte para Ele, para que a gente volte a depender dEle, para que a gente não esqueça que a gente não depende de acordos, de força humana ou de coisas, mas que a gente depende unicamente dEle. E que Ele é a nossa chuva serôndia, é a chuva que dá o nosso crescimento, é a chuva que nos transforma. E que sacrificar a Deus, ou seja, utilizar naquela época, né, sacrifícios de perdão de pecados, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você saber o que é certo e você fazer o que é certo, sem precisar sacrificar. Em resumo, irmãos, a disciplina de Deus não pode ser comparada à maldade que a gente vê no mundo. Porque a maldade que a gente vê no mundo é destrutiva. Mas a justiça de Jeová Maqué, ela é restaurativa. É para a nossa santidade, para o nosso aperfeiçoamento e o nosso crescimento dele, para a gente dar frutos. Provérbios 3, 11 a 12, que foi até o texto que o irmão Aleno leu, vai dizer o seguinte: filho meu, novamente, não despreze ou não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades das suas repreensões, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. O Senhor faz isso para o nosso proveito, para o nosso benefício. O que precisamos fazer é o quê? Quando a disciplina do Senhor vem, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nisso, e não o porquê. Possamos fazer a oração de David Livingstone, um missionário que trabalhou na África, né, no coração da África. Ele, numa canção que tem até, numa poesia que se transformou em canção, e tem até no inário do nosso Voz de Melodia, aí no 281, ele vai dizer assim: ó meu Senhor, irei, só me acompanha, por favor, só me acompanha, né? Aceito a tua vontade, só me sustenta, corta qualquer laço. Corta qualquer laço é o quê? Me disciplina, Senhor, me corrige se for possível. Corta qualquer laço, menos o que me liga a Ti. A Ti, Senhor Jesus, meu Senhor, consagro a minha vida. A oração de David Livingstone nos lembra exatamente isso. Temos que estar prontos para dizer a Deus: Senhor, eu quero a Tua bênção, mas também, Senhor, quando eu estiver errado, me corrige, por favor. Mas só me corrige para poder me ligar mais a Ti. Então, que Jeová Maqué motive isso em nós, irmãos. Sofrer não é bom, eu sei. Mas quando a gente sofrer, ou quando Deus nos chamar, nos caçar em nossos pecados, que possamos responder não com rejeição, não com frustração, mas prontos para poder atender a voz dele e dizer: Senhor, estou aqui. Corta qualquer laço. Corta esse laço, Senhor. Resolve o que tem que resolver, mas só me segura em Ti.
para que eu me mantenha no Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é nosso Jeová Maquê, o Deus que nos corrige em nossas tribulações, o Deus que nos leva à perfeita visão de dependência do qual nós devemos ter e nunca esquecer de Ti. Nos ajuda, Senhor, a viver isso para a Tua glória. Nos ajuda a não rejeitar a Tua disciplina, mas a abraçá-la e a saber que quando o Senhor nos disciplina é porque o Senhor nos ama, como filhos a quem o Senhor quer bem. Então que esse seja o nosso alvo. No nome de Cristo. Amém. Pois bem, irmãos. Então, Deus os abençoe essa semana. E realmente a pregação de hoje faça sentido na sua vida quando aparecer uma tribulação.